Um erro que entrou para a história. Relembre um Corinthians Internacional polêmico depois da vinheta. Fala pessoal, bem-vindos a mais vídeos do canal Respeita Meu Manto. Vocês gostam de polêmica, né? Então hoje vamos relembrar um Corinthians Internacional bem polêmico e marcante que aconteceu pelo Brasileirão de 2005. Sim, vocês lembram que jogo foi esse? Mas antes de tudo, quem não é inscrito seja muito bem-vindo. Este é o canal Respeita Meu Manto. Chega like maroto, compartilhe esse vídeo e agora sim se bora relembrar esse jogo polêmico apitado pelo Márcio Rezende de Freitas. Antes de relembrar a partida em si, vamos contextualizar rapidamente como era o Brasileirão naquele ano de 2005. Bom, era a terceira edição do mata-mata e o Corinthians estava na liderança. Contudo, isso foi depois do escândalo da máfia do apito. O que acontece? Antes disso, quem estava na liderança era o Internacional. Ou seja, a partir desses jogos que foram remarcados, por conta de manipulação de resultados, o Corinthians, que havia perdido esses jogos antes, conseguiu vencer. E com isso, o Timão foi para a liderança do Brasileirão. Lembrando que naquela época, o Brasileirão tinha 42 rodadas e Corinthians e Internacional se enfrentaram na 40ª rodada. Era o duelo do líder contra o vice-líder. E se o Internacional vencesse, o Inter assumiria a liderança e disputaria o título naquelas últimas duas rodadas, dependendo apenas de si mesmo. Ou seja, o Inter só precisava vencer para ser campeão. O Corinthians a mesma coisa, tinha que segurar o Internacional para chegar nas duas últimas rodadas, dependendo apenas de si. No primeiro turno, as duas equipes se enfrentaram no Beira-Rio e empataram sem gols, ou seja, aquele duelo na 40ª rodada valia tudo para as duas equipes. O primeiro tempo começou um jogo truncado, pegado, mas com o Corinthians melhor que o time do Internacional. E essa pressão corintiana fez logo o Timão abrir o placar com o Carlitos Tevez. A torcida corintiana lembra muito bem dele, hein? Naquela época de 2005, ele foi fundamental para o tetracampeonato do Timão. Corinthians 1, Internacional 0, a torcida corintiana foi empurrando o time lá no Pacaembu. Contudo, o segundo tempo mudou completamente os rumos daquela partida. Tá gostando do conteúdo, pessoal? Que tal deixar aquele like maroto? Quem não é inscrito seja muito bem-vindo, compartilhem esse vídeo e sigam o canal nas redes sociais. O Instagram é @respeitaMeuManto e o TikTok, o Kawaii é Respeita Meu Manto. Agora vamos continuar relembrando esse Corinthians Internacional polêmico de 2005. No começo do segundo tempo, o Internacional voltou melhor e incendiou o jogo, empatando a partida com o Rafael Sobis, que fez um golaço de fora da área. A partir daí, o Colorado foi para cima do Corinthians e estava buscando o gol da vitória. Mas aconteceram aí também os dois lances capitais que mudaram a história daquele jogo. O primeiro deles foi a falta que o Tinga fez. Lance esse que era incontestavelmente para cartão amarelo e que o Márcio Rezende de Freitas aplicou corretamente. Só que aí, lá na metade do segundo tempo, ocorreu outro lance que causa revolta colorada até hoje, quase 20 anos depois. Bom, o Tinga recebeu um ótimo passe dentro da área, o goleiro do Corinthians na época não teve outra alternativa a não ser ir no lance e acabou fazendo a falta. Falta essa que era pênalti, mas não foi essa a interpretação que o Márcio Rezende de Freitas fez do lance. Ele não só não marcou o pênalti, como ainda deu cartão amarelo para o Tinga. Era o segundo amarelo do jogador colorado e com isso ele foi expulso da partida. O lance causou estranheza para quem estava lá no Pacaembu e claro, para quem também estava transmitindo o jogo na TV e no rádio. Obviamente, o Márcio Rezende de Freitas não fez isso intencionalmente, ele realmente acreditou que o jogador colorado fez simulação, mas é fato que esse erro custou a partida para o Inter e consequentemente o Brasileirão daquele ano. Vamos lembrar de novo. O Internacional precisava vencer para depender de si nas últimas duas rodadas. Já o Corinthians também precisava segurar o resultado para depender apenas de si nas últimas duas rodadas. Bom, o lance, obviamente, causou revolta e a torcida colorada reclama disso até hoje. Depois dessa partida que terminou empatada, o Internacional ainda enfrentou o Palmeiras e o Curitiba. O Inter venceu o Palmeiras, mas acabou perdendo a partida final para o Coxa, que por sinal também brigava para se manter na Série A. Já o Corinthians enfrentou a Ponte Preta e o Goiás.
O Corinthians venceu a Ponte Preta, mas em compensação acabou perdendo para o Goiás na última rodada. Curiosamente, os dois times perderam na última rodada, mas o Corinthians ainda assim permaneceu na liderança e se sagrou campeão brasileiro naquele ano de 2005, conquistando assim o seu tetracampeonato. E é isso, galera. Esse foi o polêmico Corinthians e Internacional disputado pelo aquele Brasileirão de 2005. E você, torcedor, lembra daquele jogo? Deixe aí nos comentários. Antes de encerrar o vídeo, galerinha, ative as notificações e fique por dentro de tudo que eu posto aqui no canal. Você vai ver desse vídeo outros conteúdos bacanas que eu posto por aqui. E você, torcedor, olha para o adversário e diz: respeita meu manto. Até a próxima, pessoal.